Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia para todos vocês que já estão aqui com a gente ao vivo na BMC News, começando o Primarket já por aqui. Eu sou Débora Oliveira e já quero começar o dia agradecendo para você, pela sua audiência, pela sua companhia. Daqui a pouquinho por aqui, claro, também meus parceiros do dia, Marco Prado, Alex André, Eduardo Garuffi, que já vão chegando já por aqui para a gente repercutir as notícias que devem fazer preço realmente nesse mercado nessa quarta-feira, dia 26 de julho. Vamos nas notícias porque o dia promete ser longo e movimentado por aqui, né? É o dia mais aguardado e que promete ser muito agitado aí para os mercados com essa decisão do FONC para o juro americano às 3 horas da tarde. Os investidores não têm dúvida de que virá um aumento de 25 pontos base, 0,25 pontos base aí para poder levar a taxa dos Fed Funds para 5,5%. A dúvida, na verdade, é sobre o que vai ser sinalizado depois, no comunicado ali do Jerome Powell, logo na entrevista que ele concede, geralmente ali após a divulgação às 3h30 da tarde. É claro que tudo isso você vai acompanhar ao vivo aqui na BMC News ao longo da nossa programação. Mas o mais provável que o mercado realmente aguarda é que o Powell não feche a porta para um ajuste adicional e ele acene com uma nova pausa em setembro, o que para o mercado já estaria de bom tamanho. Ainda sobre os Estados Unidos, em Wall Street, repercutem ali os ganhos de Alphabet, que subiu no aftermarket depois do balanço, enquanto Microsoft registrava uma queda depois da divulgação trimestral. Hoje por lá tem AT&T, antes da abertura do mercado, tem Meta também, depois do fechamento. Bom, falando agora sobre a Europa, os principais mercados europeus estão operando em baixa nesse momento, sessão mais carregada ali por causa de balanços mistos e também à espera da entrevista coletiva do Jerome Powell depois da decisão do Fed. Em Londres, os papéis dos bancos estão em queda, seguindo balanços decepcionantes. E o mesmo acontece com as mineradoras por lá. Em Madrid, o balanço do Santander agradou, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil. E já eu vou trazer mais detalhes sobre esse resultado do Santander, que saiu agora há pouquinho, tá? Os principais mercados asiáticos fecharam em baixa em dia de cautela global antes das pistas ali do Federal Reserve, que são
muito aguardadas ainda pelo mercado. Bom, depois do rally da véspera, com as promessas de Pequim de agir mais agressivamente para poder estimular a economia da China, as bolsas no continente e em Hong Kong foram para a realização, esperando, claro, uma materialização concreta desses estímulos. Eu também estaria esperando por isso, porque, né, no final das contas, ficar só não disse, não me disse, vamos lá para a prática, né? Bom, o fato é que a Bolsa de Tóquio manteve a cautela antes não só do Fed, mas também por causa da decisão do BOJ na sexta-feira. Na temporada de balanços aqui no Brasil, depois do fechamento, as varejistas Grupo Pão de Açúcar, também Açaí, devem divulgar os resultados, né, dos seus balanços trimestrais. À noite a gente também vai ter o relatório de produção, né, e de vendas da Petrobras. A ação da estatal tem se beneficiado da alta do petróleo, assim, né, como as expectativas de estímulos da China, que isso tem ali favorecido também a Vale. E ainda devem, né, ainda tiveram aquelas previsões ali mais otimistas do FMI para a economia global que afastaram todos os receios de recessão, que era um assunto que vinha assombrando aí os mercados, principalmente em relação à economia americana e também à economia europeia, que já vinha numa recessão técnica, mas as projeções do FMI foram bem mais otimistas. Olhando aqui para o Brasil na agenda política, o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, eles participam hoje de coletiva de imprensa para apresentar o novo ciclo de cooperação federativa, isso a partir das 10 horas da manhã. Então já deixa eu dar bom dia para ele, seu Marco Prado, e eu quero já começar o dia falando sobre resultado. Daqui a pouco a gente até entra mais um pouco nesse Ibovespa, mas está quentinho, acaba de sair esse resultado de Santander. Santander teve um lucro gerencial líquido de 2,3 bi no segundo trimestre de 2023. O valor representa uma queda de 43,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem financeira bruta foi de 13,7 bi, aumento de 6,3% em relação ao segundo tri de 2022, mas o fato é que esse lucro do segundo tri vem abaixo das estimativas, né, dos analistas e assim. Bom dia para você, já trazendo essa notícia saindo do forno, viu, Marco? Santander não agrada. Mais tarde a gente vai ter o Garoffi por aqui, e eu até vou querer repercutir com ele esse setor de bancos que a gente está vendo ser impactado nos últimos pregões por causa aquela história de JCP, né, do Haddad. Ontem Itaú ficou na contramão do setor e eu até estou curiosa para saber em relação a isso. Hoje, além dessa história do JCP, a gente já começa com esse resultado de Santander, nada interessante, pelo menos pelas expectativas que a gente tinha no mercado por aqui. Bom dia, Marco. Oi, Débora, bom dia. Bom dia para você, telespectador, que está assistindo o pré-marketing. Bom, começamos aí, né, o dia com essa notícia do Santander, com balanço abaixo da expectativa. Isso mostra que o banco mais resiliente nesse momento acaba sendo saindo um pouco na frente. Por exemplo, Itaú, né? A gente tem o Itaú aí, as ações de Itaú. Banco do Brasil, onde boa parte dessas negociações do governo acabam sendo transitadas por ser um banco do governo, então o volume financeiro ajuda bastante. Já Santander e Bradesco foram bancos que estavam mais expostos, principalmente ao crédito, né? Então a gente teve com esse aumento de inadimplência, não só da pessoa física, como também da pessoa jurídica. Isso acabou atrapalhando bastante o resultado desses bancos específicos, né? Vale lembrar que ainda a conta de Americanas ainda está sobrando para alguns bancos aí. E esses aí que eu citei, os dois, principalmente Santander e o Bradesco, que estavam mais expostos a esse financiamento. Então, é natural, o mercado sabe dessas operações, né? Então, o mercado sempre prioriza aquele que está menos exposto a qualquer tipo de dívida ou qualquer tipo de calote, né? Então, acho que não me surpreende o resultado do Santander. O setor financeiro ainda continua sendo promissor para 23, para 24, mas esses bancos aí, como eu disse, estão sofrendo um pouco mais por falta de resiliência, acho que essa é a palavra. É verdade, viu, Marco? Eu até vou trazer umas aspas, eu estou aqui de olho, né? O presidente do banco, Mário Leão, já tem algumas aspas aqui, deixa eu trazer aqui para vocês em detalhes, né, do que ele vem falando sobre esse resultado de Santander. Mário Leão diz o seguinte, olha só, começamos a sentir os efeitos positivos da maior seletividade de crédito aplicada a partir do fim do quarto trimestre de 2021. Observamos melhora da PDD e do indicador de inadimplência de curto prazo nesse trimestre, evidenciando a qualidade das safras novas, o que permite viés de melhora no curto
no custo de crédito ao longo de 2023 e capacidade de retomada de crescimento, diz o presidente do banco, então, que vai mantendo a expectativa de capacidade de retomada de crescimento do banco, tá? Pelo menos é o que diz aí o Mário Leão, né? Nesse primeiro momento, eu consegui aqui essa aspa dele, do que ele vem falando. Bom desempenho nas margens de captações influenciadas aí por maiores volumes e spreads que acompanharam o movimento de alta dos juros, também segundo ele fala, o próprio Santander diz que a margem com clientes foi influenciada principalmente por maiores volumes. Para o banco, no ano, a linha teve um bom desempenho da margem de captação. A margem de crédito foi impactada pela estratégia de seletividade, né, e mudança de mix do banco, com foco em produtos com garantias, resultando em queda nos spreads, tá? Bom, aí tem as despesas do banco, essa questão da inadimplência, segundo ele, né, já começa a ter uma melhora no indicador. Eu acho que, na verdade, a gente só vai ver uma melhora. Lembrando que no último trimestre a gente teve Santander indo mal, Bradesco indo mal, teve essa questão da inadimplência que pesou bastante, essa questão do desenrola que está começando a entrar em ação agora, né, Marco? Acho que só nos próximos tris é que a gente pode começar a ver, né, uma sinalização um pouco mais positiva, pelo menos em relação a isso, e eu vou ficar observando aqui essa movimentação no mercado. Mas também existe uma grande expectativa do setor por questão desse desenrola. Agora, Marco, olhando um pouquinho para essa movimentação dessa terça-feira, eu vi que o Itaú ficou ali na contramão de todo o setor, né, permaneceu em que tanto a Hold como, né, o banco, os papéis ali conseguiram se manter totalmente na contramão do setor, que vem caindo bastante pelo segundo dia consecutivo, se não me engano, depois dessa história de JCP. O que pode, na tua opinião, assim, motivar, né, uma contramão assim tão de todo o papel, tanto de Hold como de, enfim, em véspera que a gente tem ali de Copom, toda essa sinalização que a gente tem econômica, mas Itaú saindo ali na frente. Se fosse Banco do Brasil até, não, realmente já vem acontecendo ali, já vem mostrando um pouco mais resiliência, mas Itaú me chamou a atenção, eu confesso. Sabe que o mercado financeiro como um todo, essa engrenagem do mercado financeiro, né, dos bancos, eles são os mais sensíveis. Ontem, por exemplo, a gente teve, né, a China fechando com uma alta expressiva por conta de commodity, e a gente viu a Vale ontem subir quase 4%, 3,5%, trabalhou boa parte da sessão de ontem, no pregão de ontem. Assim como a Petro também subindo. Já os bancos já não têm esse termômetro de commodity, né? O banco é mais ligado na economia real. Qualquer movimento em relação a um aumento de juros, a um corte de juros, os bancos são os primeiros a serem impactados. Aliás, você que acompanha o mercado financeiro ele sempre sai na frente da economia real que a gente tem aí fora, né? Então não é o seu Manuel da padaria, com todo respeito ao seu Manuel da padaria, que vai ter o termômetro se a economia está bombando ou não, se está produzindo ou não. É o mercado financeiro que sempre antecipa. E dentro do mercado financeiro são os bancos que antecipam esse movimento. A gente viu os bancos subindo nos últimos meses, acho que nos últimos 3 meses, aí os bancos foram que coordenaram o índice sustentando próximo a 120 mil pontos, depois da puxada da Petro, que içou o nosso índice Bovespa. E agora os bancos estão tendo uma realização natural, teve um movimento positivo dos bancos lá fora, que acabou acompanhando. Então a gente agora começa a dividir os bancos que são menos expostos. Então, por exemplo, os bancos que estão mais ligados para a parte digital são bancos que estão tendo um resultado melhor do que bancos, vou usar uma palavra que não é o caso, que todo banco tem tecnologia, então vamos colocar um banco um pouco mais arcaico, né, mais conservador. A gente tem alguns modelos de bancos conservadores que são excelentes, por exemplo, o Safra, por exemplo, que é um banco que ele não é tão digital, mas é um banco super conservador, com um know-how muito, muito, muito bom, né? Então você pega bancos como o Santander, que a maioria da sua operação também na Europa, né? Você pega o Banco do Bradesco também, que está muito exposto a essa questão de crédito, vai sofrer um pouco mais. O Itaú é um banco que realmente vem mostrando um resultado, ele não está tão exposto assim, por isso que o Itaú geralmente é um banco que está indo sempre um pouquinho melhor que os demais, viu, Débora? É isso aí, eu até abri aqui o gráfico, viu, o Marco, do Santander, para a gente dar uma olhada, Sambi 11, aqui está no gráfico semanal. Bom, na semana a gente tem uma queda acumulada aqui especificamente, né, em Santander. Se a gente der uma olhada de 2020 para cá, nesse gráfico semanal, lembrando que aqui a gente teve, óbvio, né, movimentação de pandemia, depois a gente viu já no final de 2020, né, subindo um pouco mais esse gráfico de Santander. Daí, depois disso, né, se a gente perceber aqui esses ciclos de altos e baixos que o gráfico vai formando, tem muito a ver ali com justamente
esses períodos trimestrais aí do banco. Vou tentar mudar aqui para o gráfico diário, só para a gente dar uma olhadinha aqui de como que a gente terminou ontem, né? Teve uma queda ali forte ontem do papel, 1,11%, tem essa história de JCP, como eu já vinha falando aqui para vocês, né? O papel que, na verdade, vem mantendo mais ou menos esse patamar desde maio de 2023, nessa casa aqui dos 20 e poucos, R$28, 29, em alguns momentos consegue até romper os 30, mas não consegue sustentar muito mais acima disso. Diferente do que a gente vê, inclusive, acontecer com, por exemplo, com o Banco do Brasil, né? Estou com o setor bancário aqui todo, dos bancões, inclusive. Banco do Brasil, por exemplo, está aqui a R$ 47,32, né? O papel de Banco do Brasil, que nessa semana até está acumulando queda, no mês também, mas olha só, no ano, Banco do Brasil está acumulando alta de 42,75%. Né, Sambi 11 aqui, só para poder a gente, né, fazer aqui uma... Sambi 11 acumula uma alta de 8,51, né, uma alta menor. Banco do Brasil vinha batendo ali, né, altas e acúmulo de alta histórica, preço histórico no papel também, ou seja, mostrando, e a gente já repercutiu muito isso aqui na nossa programação, uma maior resiliência até e um pouco mais dessa questão de independência, porque vinha uma grande preocupação do mercado quanto a essa mudança de governo, que já vem trazendo uma mudança de perfil, por exemplo, na Petrobras com a estatal, e vinha muita dúvida do mercado mesmo. Pode acontecer alguma coisa em relação ao Banco do Brasil ou não? Até então, o papel vinha se mostrando um pouco mais resiliente em relação ao Banco do Brasil. E está aqui o que eu vinha falando mais cedo aqui, repercutindo com o Marco. Itaúsa, os papéis de Itaúsa que conseguiram se manter na contramão do mercado em alta, e Tube 4 e Tube 3 também ontem subiram. Itaúsa 3 subiu 1,81%, Itaúsa 4 0,81% de alta, e Tube 4 0,21% e Tube 3 0,04%, né? Mesmo a gente tendo toda essa história de JCP. Vamos acompanhar, vamos aguardar o resultado dos outros bancos, né? Porque no final das contas a gente já teve a temporada de resultado com os bancos lá nos Estados Unidos, andaram surpreendendo um pouco. Aqui a gente dá largada então com o Santander no setor, não vindo assim tão interessante, né? Pelo menos ficou aí abaixo das expectativas do que esperava realmente o mercado. Ô, Débora, o Banco do Brasil mostra realmente o que a gente está falando, né? São dois motivos, né? Primeiro que o mercado acreditava que o governo ia sair fatiando o Banco do Brasil, enfim, como também esperavam em Petrobras, né? Porque ninguém sabia quem seriam as peças-chave ali para coordenar essas duas instituições e, no caso, o Banco do Brasil. E outra também que o grande fluxo desses motivos, esses planos de governo, o grande fluxo de dinheiro acaba sendo um pouco maior no Banco do Brasil. Então, é natural que a ação aí tenha sido, dentro do setor, né, tenha sido uma das principais altas. E tem uma coisa também, viu, Marco, que, assim, na verdade, eu lembro que quando a gente começou com o ciclo de aperto de juros, né, muita gente ali ficou na dúvida. Isso é uma coisa que, na verdade, divide. Pelo que eu já, de tanto analista e, né, especialista que eu já conversei de mercado, essa questão dos juros mais altos divide muito a opinião do mercado em relação ao setor bancário. Por exemplo, tem gente que acredita que os juros mais altos favorece o setor bancário, porque ali ele pode ganhar na margem em relação a produtos também, no próprio investimento, né, em títulos, que os bancos, a gente sabe que os bancos investem em dívida e tudo mais, e isso pode garantir realmente uma melhor margem para os bancos. Já tem gente que acredita que não, porque tendo os juros mais altos, a gente também tem a questão da inadimplência, que pesa bastante, e a gente viu isso acontecer ali com o Santander, com o Bradesco, por exemplo. Mas o fato é que é uma situação que divide, a gente ainda tem os juros realmente aí um pouco mais alto, mas se a gente para olhar, viu, o Marco, você vê que eu mostrei aqui, né? Santander, mesmo com essas quedas, mesmo com o gráfico não tão lá dos mais bonitos, ainda acumula alta anual. Banco do Brasil, então, nem se fala. Banco no final nunca perde, fala a verdade, né? Mas é que o pobre só tem o nome para limpar, né? O pobre só tem o nome, então ele deve R$100, né? ele tem que pagar R$100, ele deve R$500, ele tem que pagar R$500. Agora, a inadimplência está vindo de grandes empresas, principalmente do varejo, né? Então, você vê Americanas aí, está vindo de bilionário. Então, quem tem dinheiro está dando inadimplência que não está pagando, e o pobre, que é a única coisa que tem, acaba pagando essa conta, e o dinheiro dos incentivos de governo acaba voltando para os bancos, por isso que o banco nunca perde. Agora, uma coisa ficou claro, nessa dúvida de banco ganha ou não com juros altos, os balanços estão mostrando que os bancos sabem trabalhar, ou aprenderam a trabalhar com juros altos também. Então, o cara empresta o dinheiro para quem não tem, mas ele pega o único bem do cara como garantia, entendeu? E, na verdade, tem muito banco aí, muito banco não, alguns bancos fazem operação de linha de crédito que são feitos para tomar o apartamento do cara. Então, o cara empresta o apartamento, o banco empresta o apartamento para a pessoa, presta o dinheiro para a pessoa com o apartamento em garantia, que é justamente uma operação para tentar tomar o apartamento. É uma coisa assim, sanguinária o negócio, viu, Débora? É verdade, Marco. Bom,
Mudando um pouquinho aqui, né, de setor, vamos falar sobre o setor imobiliário, porque a gente teve ali o Conselho Curador do FGTS aumentando o orçamento para o financiamento da compra da casa própria em 29 bilhões de reais. A medida tem como alvos a habitação popular e o crédito para a classe média. Além disso, eles autorizaram também interrupções de até 6 meses no pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida para quem estiver inadimplente com o programa. O orçamento para o financiamento do Minha Casa Minha Vida passou de 61,4 bilhões para 85,6 bilhões. A suplementação foi necessária porque, sem a verba extra, o FGTS ficaria sem recursos para emprestar em 3 regiões do país entre agosto e setembro. A expansão do orçamento também era necessária porque o governo federal ampliou o acesso ao Minha Casa Minha Vida para as famílias com renda de até R$ 8.000 e subiu o teto de imóveis financiados pelo programa, de 364 mil para 350 mil. Nesse caso, os principais beneficiados são as faixas 2 e 3 do programa, que a renda vai ali de R$ 4.400 até R$ 8.000. Já a classe média foi contemplada com um aumento de 6,7 bilhões para 11,3 bi no orçamento do procotista. Para a suspensão, né, temporária de até 6 meses nas parcelas de financiamentos Minha Casa Minha Vida, o FGTS reservou cerca de R$ 1 bilhão. E haja dinheiro, que na verdade vai refletindo aqui, ó, no setor, né, imobiliário. Ontem a gente teve a Zetec, aliás, liderando altas do índice, 6,21%. Daqui a pouco o Garofo vai estar por aqui para a gente falar mais sobre esse gráfico de Zetec e de outros aqui do setor que possam estar ainda num bom momento de entrada para poder tentar surfar um pouco nessa onda aí do Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe que está beneficiando alguns papéis do setor. Tem MRV, tem também direcional, plano e plano, ou seja, tem vários outros papéis que acabam se beneficiando. Exetec foi quem liderou no índice, né? Isso não está ali no índice, mas Exetec subiu 6,21%. E aí a gente teve também Cirela em alta. Na contramão a gente teve Tenda e plano. Vamos ver como que os papéis também vão reagir hoje, depois dessa notícia aí do FGTS, porque a gente sabe que também são companhias que se beneficiam. O fato é que casa própria para o povo é uma pauta de governo que a gente sabe que não é de agora, a gente sempre teve essa pauta aí de governo em todos os governos aí do PT, né, Marco? E por outro lado, se a gente para poder pensar no setor corporativo, é um ponto positivo também para essas empresas que estão mais relacionadas aí a esses programas de governo, né? E não dá para falar hoje que você tem uma construtora que é voltada só para alta renda. Eu acho que até aquela que também estava voltada para o alto padrão, né? Também está olhando para esse setor. Está olhando para esse setor, está montando braços também para uma coisa mais popular. A gente vê algumas construtoras migrando para isso, não necessariamente como MRV, que era visto só esse tipo de programa. Esses programas têm alimentado bastante o setor, né? Então, ainda é uma possibilidade ainda dessas ações dessas empresas do setor imobiliário. A gente está falando num movimento específico aqui no Brasil, né? Se você olhar o setor imobiliário lá fora, ele necessita de uma ajuda, né? A gente tem China, por exemplo, um setor imobiliário bastante enrolado lá, que está para trazer um movimento negativo para o mercado. Em algum momento isso vai acontecer. Não dá para você dizer se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem, mas ele vai acontecer. E a gente tem um momento exclusivo, mais específico, que é o cidadão, a pessoa que tem uma renda baixa, tem a possibilidade de ter a sua casa. O programa realmente é muito bom. Eu acho que é um golaço aí do governo do PT, como foi também o Bolsa Família, preservando aí, priorizando as pessoas que realmente não têm condições. É claro que no meio do caminho, né, surge um monte de oportunistas e oportunidades ali que não são muito, como é natural, como qualquer governo tem, mas vamos pensar positivo, vamos olhar o lado bom da coisa, né? Porque se ficar toda hora colocando pelo em ovo, é difícil seguir adiante. Verdade, Marco. Bom, mudando de assunto, gripe aviária, gente. Olha só, mais um estado aí decretando, né, estado de emergência depois de casos de gripe aviária, dessa vez o Paraná. A gente tem acompanhado de perto e sempre atualizado vocês aqui em relação a isso. O governo do Paraná, que é o maior processador de carne de frango do país, decretou, né, nessa terça-feira esse estado de emergência zoossanitária no estado por pelo menos 180 dias, depois desses casos de gripe aviária, né, em aves silvestres no território estadual. Pelo menos foi o que informou o comunicado do próprio, né, governo ali estadual do Paraná. A medida, segundo eles, é uma forma de alinhar as ações
com o Ministério de Agricultura e Pecuária, que orientou o Estado a decretar essa emergência, né? Até agora, o Paraná já detectou 7 casos da doença em aves selvagens migratórias, de acordo com as informações das autoridades. A confirmação da infecção pelo vírus influenza aviária em aves silvestres não altera a situação sanitária do Brasil, e eu sempre tenho frisado e batido bastante nessa tecla por aqui para poder deixar mais claro, porque às vezes quando a gente fala assim, é gripe aviária, a pessoa pensa, nossos frangos do Brasil já está tudo... Não, gente, existe uma diferenciação. A gripe aviária começou a ser detectada no país, né, e em alguns estados, principalmente aqui muito mais a região sudeste, nessas aves migratórias, que são aquelas aves que, de acordo com alguns períodos do ano, vão realmente passando ali de um país a outro, de uma região a outro do hemisfério. Aí depois disso, né, a gente começou a ter casos sendo detectados, sendo realmente confirmados em aves de criação doméstica. Por exemplo, o primeiro caso que a gente tinha visto lá no Espírito Santo tinha sido num pato. Né? E aí a gente foi tendo esses casos que foi fazendo com que, a partir de agora, os estados também decretassem esse estado de emergência para alinhar as medidas com o Ministério da Agricultura, né? E isso, claro, acabar favorecendo a algumas atitudes para poder conter muito mais, manter o controle dessa gripe aviária aqui no Brasil. De acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal, o Estado Sanitário Nacional do Brasil permanece livre de influenza aviária altamente patogênica, porque nenhum caso foi detectado em fazendas comerciais, de acordo com as autoridades. Com esse decreto, o governo está prevendo agilizar um atendimento nos casos que foram notificados de suspeita de influenza aviária de alta patogenicidade e ter acesso facilitado a recursos para poder combater a doença. Por isso, os estados estão ali já decretando para poder ficar alinhado com o Ministério da Agricultura, né, e conseguir ter medidas ali de ação mais rapidamente, caso seja necessário. Porém, todos os frigoríficos continuam, né, operando normalmente, e isso não afetou, né, a venda ou importação e exportação, com exceção do Japão, que já decretou, né, que de determinados estados aqui do Brasil, eles não autorizam mais a importação de frango até, né, que se tenha uma nova atualização. A gente já sabe que o próprio Ministério da Agricultura já estava empenhado em rever essa questão com o Japão, porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde Animal, a gente não tem decretado o estado, um estado nacional do Brasil em relação à gripe aviária que impeça a operação do setor. Eu vou trazer aqui o setor de frigorífico só para vocês darem uma olhada. É um setor que já vem sido bastante impactado ultimamente com diversas notícias, né? Uma onda de notícias ali que não vem favorecendo muito o setor, e agora vê essa questão da gripe aviária, que ainda assim já faz preço no setor, já impacta os papéis de toda forma. Minerva, inclusive, ontem fechou com queda de 2,71%, depois que a gente viu, né, tendo ali alguns estados decretando essa emergência. BRF ontem 2,21% de queda, Marfrig também caiu 1,59%. Só JBS ficou na contramão. Nessa questão JBS, a gente não pode deixar de lado aquela notícia ali de dupla listagem, que isso favoreceu, né, o papel em alguns momentos. Mas o fato é que a gente então tem o Paraná que é um dos maiores produtores, né? E fica então a atenção para esse setor. Mas você não deixou de comer frango não, né, Marco? Os frangos estão indo para micareta, a gente não está sabendo, é? Micareta capaz, de, né, frango, um contaminando outro. Não, acho que isso é isso. Quando não, frango é ovo. Você viu o preço que está o ovo, Marco? Tá caro, R$1 o ovo, quanto que é? R$1? Que R$1, imagina. Hoje você vai no supermercado, você comprar uma bandejinha lá com 10, 12 ovos, 14, 15 reais. Tá difícil, caro, tá caro. E aí tem outros fatores. Não tem nada a ver com gripe aviária, tá, gente? Tá difícil a ração ficou mais cara, o insumo ficou mais caro para as produções desde a guerra da Ucrânia. E isso fez com que diversos produtores pequenos fechassem ali realmente produção, não conseguiram manter por causa do custo muito alto. E a demanda de exportação aumentou por ovo, porque acaba sendo uma opção, né, inclusive para os pratos e para os países que têm já decretado ali a gripe aviária, e isso acabou aumentando a demanda lá fora. Os produtores diminuem no Brasil, a gente não dá conta da demanda interna, a demanda muito grande, e aí no final das contas, com a carne também muito mais cara aqui no Brasil, né, que a gente tem sempre o ovo sendo a solução, o ovo ficou mais caro, Marco. O carro do ovo não está passando na rua lá não, viu? O carro do ovo... Faz tempo que eu não vejo a perua do ovo passando por isso, então, porque tá caro. Tá difícil. Tá caro até pro tiozinho. Mas eu vou falar uma coisa, né? Hoje essas pequenas vendinhas aí, os caras estão sofrendo com essa quantidade, né, de supermercados aí, tomando em cada esquina aí, a concorrência para eles deve ser bem complicado, né? É bastante mesmo, viu, Marco? Bom,
Vamos ficar acompanhando, vamos ver no mercado qual que vai ser a reação, inclusive. Daqui a pouco o Garuf traz mais análise também gráfica aqui do setor, né? Porque são nesses momentos em que a gente tem alguns papéis ali que pode abrir uma boa janela de oportunidade. A gente vai acompanhar. Bom, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai trazer muito mais notícia de mercado para vocês. Lembrando que a gente tem Fed logo mais à tarde, a gente vai trazer isso tudo ao vivo aqui, né? Existe uma grande expectativa do mercado essa semana por essa decisão do Jerome Powell. Vamos ver o que esse homem vai falar às 3h30 da tarde, gente. Não sai daí que a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, vamos lá, olha só, tô de olho também, viu, nas projeções aqui do mercado, gente. Olha só, tivemos o JP Morgan revisando novamente para baixo as expectativas do petróleo. A gente que tinha ali o barril, deixa eu até atualizar como que a gente está nos mercados aqui com vocês. Eu fui logo dando bom dia aqui para o Marco Prato, esqueci até de atualizar para vocês como que a gente está nas bolsas lá fora. Olha só, em relação às commodities, tá? O petróleo Brent agora está caindo 1,03% a 82 dólares e 39 centos o barril. WTI está caindo 1% a 78 dólares e 83 centos. Nas bolsas, nos índices futuros lá de Nova York, a gente tem queda em todos os índices. Lembrando que a gente já vinha com um bom otimismo nas bolsas por lá. Dow Jones, inclusive, aí com uma sequência de altas. Mas no pregão dessa terça-feira a gente viu perder um fôlego, né, nesse Dow Jones que ficou ali muito mais próximo à estabilidade, ainda mantendo um pouquinho de alta, mas já mostrando ali que perdeu realmente um pouco mais o fôlego depois de tanto otimismo engatado e precificado nessas bolsas americanas, né, que também tem essa questão do trigger da temporada de resultados, mas muito disso é do Fed. Prova disso é que a gente tem agora os futuros em queda, Dow Jones futuro caindo 0,08%, Nasdaq futuro também está caindo agora 0,25%, S&P 500 futuro cai 0,13%. Nos mercados europeus, a gente tem queda em DAX na Alemanha, cai 0,90%, FTSE no Reino Unido 0,67%, CAC na França está caindo 2%, né, nesse momento. Por lá, na França também tem essa questão da temporada de resultados. Agora, voltando a falar, né, do Brent, que eu falei, do petróleo que eu falei para vocês, que a gente tem queda nesse momento, tem realização, depois os barris voltarem a ser, né, o Brent voltar a ser negociado acima dos 80 dólares, o JP Morgan volta
a rebaixar a expectativa para o petróleo. E aí tomando como base o câmbio e as novas projeções macroeconômicas, tá? Foi de $80 a previsão deles do barril do Brent. A expectativa é de um petróleo a 75 agora, $75 para 2024, mas ainda mantendo a projeção de $80 do barril em termos reais para 2025, tá? Assim, ainda também com a visão positiva geral para as empresas brasileiras do setor, os analistas do banco revisaram para baixo o preço-alvo das ações de algumas companhias. De Petrobras, a recomendação foi mantida, né? Foi mantida ali equivalente à compra, só que a ação teve ali o preço revisado, saiu de R$ 41,00 para R$ 37,00 o preço-alvo de Petrobras para JP Morgan. Potencial de alta de 21% frente ao fechamento de véspera, é o que a gente tem ali se a gente for considerar o preço de tela, mas JP Morgan revisa então esse preço-alvo de Petrobras, Petri 4. Deixa eu trazer até aqui o setor para poder a gente ir acompanhando essa revisão e fazer aqui uma comparação, né? Olha só, Petri 4 a gente fechou ontem com o papel a R$ 31,00, tá? Papel que está acumulando uma alta de 50% no ano, 50,72% no ano. Agora, a R$ 31,00, de acordo com o fechamento que a gente teve, né, dessa terça-feira, preço-alvo do JP Morgan foi para R$ 37,00. Então, a gente já está quase ali batendo, né, no preço-alvo do banco. E aí, isso para a Petri 4, tá? A gente também teve algumas recomendações para o preço das ADRs também, eles rebaixaram ali, foi cortado também. Foi para um equivalente ali a $15, mantendo um upside para as ADRs da Petrobras 17%. Tem ali também alguma redução de preço para 3R Petróleo, que foi de R$ 70 para R$ 66,00, ainda assim deixando um upside de 81%. 3R Petróleo ontem fechou a R$ 35,91. Preço-alvo deles agora é de R$ 66,00, ainda fica, né, um bom upside nesse papel de 3R. Prio passou de R$ 59 para R$ 56,00. O preço-alvo deles, o papel está a R$ 44,00 no fechamento de ontem. Então, ainda também mantém um upside ali de cerca de 20%, de acordo com as projeções de JP Morgan. Mas ainda assim, né, eles mexendo ali nas projeções do petróleo, no preço do petróleo. E eu acredito que muito disso, viu, Marco Prado, está relacionado a essa questão da demanda da China, que deixa tanta incerteza. A gente tanto bate nessa tecla aqui, não tem como, mas não tem como ter certeza com praticamente nada do que vem da China, né? Quando a gente acha que tem algum número que vai favorecer alguma coisa, fica muito em cima das expectativas, né? E o fato é que se a gente olha em relação aos dados de importação, de exportação, de produção industrial, nada disso tem sido interessante, colocando realmente em queixa essa demanda chinesa, essa economia chinesa, né, Marco? O preço do barril do petróleo também precisa combinar com os russos, né? Ainda tem esse detalhe. Eu estava vendo, inclusive, né? Eu trouxe essa informação aqui nessa terça-feira. O Brasil, no ranking, né, de importadores ali, de clientes do petróleo russo, a gente está em segundo lugar, perdendo apenas para a Turquia. E aí vem aquela questão que eu trouxe ontem aqui no Primarket, né, Marco? Cadê as sanções? Mas você consegue imaginar o preço do barril do petróleo estaria se a gente não tivesse a guerra agora, por exemplo, que já está durando um tempo, né? Essa guerra... a gente está acompanhando ela, e algumas empresas de tecnologia, por exemplo, que era o setor que foi mais prejudicado no início, né, porque as pessoas começaram a olhar commodity, olhar alimento, energia, não aguentariam aí, uma boa parte delas, até o final do ano passado, né, e algumas conseguiram se manter. Então, a pergunta que eu faço, que eu também não consigo imaginar, eu acho que ninguém consegue imaginar, que preço que estaria o barril do petróleo hoje se a gente não tivesse essas sanções na Rússia, não tivesse a guerra com a Ucrânia. Difícil falar, né? É bem difícil mesmo, né? Bom, o fato é que, como eu disse, você lembrou essa guerra da Ucrânia é um bom ponto. Ainda há pouco estava falando do setor de frigoríficos, já impactou também, né, no preço ali, no custo de produção. Aí tem essa questão do petróleo também, né? Eu lembro que na época, quando a gente começou a fazer a cobertura, e foi uma cobertura de fôlego aqui na BMC News, quando essa guerra começou em fevereiro do ano passado ainda, viu, o Marco? Eu lembro de muita gente assim questionando, nossa, mas parece que está tão distante, né, da gente, lá na Ucrânia, né? Acho que tinha muita gente que nem estava ligada onde é que ficam as limitações ali, né, entre territórios da Ucrânia com que país. Mas o fato é que a gente já mostrava desde ali que realmente isso poderia trazer um impacto na economia global também do Brasil, né? E aí a gente está vendo isso. Não indo muito longe, só para poder trazer para um fato mais recente, né, do que tem acontecido lá e que a gente pode ver o desdobramento disso mais lá para frente. Nessa semana passada, a gente começou a ver, né, essa questão do acordo do Mar Negro, que a Rússia saiu, não quis renovar, então não vai ter como ter escoamento dos grãos por parte de lá da Ucrânia.
Alguns silos, inclusive, né, de armazenagem também já foram atingidos por bombardeios russos. E a gente importa ainda parte do grão, do trigo que a gente consome no Brasil, porque o que a gente produz só dá conta de 60% da produção. Pode, então, o pãozinho lá na padaria ficar mais caro lá na frente, porque a gente vai começar a sentir o impacto disso. Não à toa, a gente também viu o preço das commodities subindo bastante, ainda tem a questão do câmbio e tudo isso. Então, é importante ficar muito de olho nessa visão macroeconômica, porque a gente sente em alguma hora, sem dúvida alguma, né, A Marco? conta chega. A conta chega. Ó, Neoenergia, vamos falar, voltando a falar sobre, né, setor corporativo, também temporada de resultados. Neoenergia lucrou 32% a menos no segundo TRI, tá? 728 milhões. A Neoenergia reportou esse lucro atribuído aos controladores de 728 milhões no segundo trimestre. O montante foi 32% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022, de acordo com a elétrica, né, que soltou resultado. De janeiro a junho, o lucro da companhia totalizou 1,9 bi, montante que veio 15% menor do que o reportado no primeiro semestre de 2022. Lucro antes de juros, né, o EBITDA, totalizou 2,3 no segundo tri, um crescimento de 5% em relação a 2022. Mas se a gente parar para poder olhar, né, o lucro atribuído da companhia, foi menor nesse segundo trimestre, pelo menos para Neoenergia. O fato é que a margem bruta, tá? Estou até olhando aqui para procurando a receita líquida e margem bruta. A margem bruta no segundo tri teve recuo também de 8%. Receita líquida teve um aumento de 9% na comparação, mas as despesas operacionais também cresceram 5%. Ou seja, isso me traz um gatilho de uma outra coisa aqui, viu, Marco? Da expectativa do mercado pela temporada de resultados aqui no Brasil. Alguns não estão agradando muito. Santander abrindo a temporada de resultados dos bancões já não foi tão interessante. Neoenergia também não tem um número aí muito legal nesse segundo trimestre. Lá nos Estados Unidos eu vi que também boa parte já esperava, né, um prejuízo médio geral de 9% ali das companhias. A gente não deve estar muito longe também disso nessa temporada do segundo tri, pelo menos pelos primeiros resultados que a gente tem visto aí serem divulgados, né, Marco? Mas isso seria até saudável, se a gente parar para pensar no começo do ano, nossa bolsa, nosso índice Bovespa estava próximo a 100 mil pontos ali. Hoje ele ganhou ontem chegou a bater 124 mil pontos no futuro, né? Isso. E a gente está tendo aí um resultado de balanços que está vindo abaixo da expectativa, o que leva a crer, começa a pensar, se a gente tiver os 2 próximos trimestres do final de 23 positivo, a gente pode sim estar vendo uma bolsa aí a 135 mil, 140 mil pontos, né? O que está faltando aí realmente está muito próximo disso, né? Vou subir 5, 6%, a bolsa bate 130 mil pontos. É verdade. Eu vou até trazer aqui, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Ó, o índice futuro ontem, a gente terminou com ele, triscou ali no 124, como o Marco muito bem já trouxe aqui para a gente. Deixa eu trazer aqui para o finalzinho, né? O gráfico não estava no finalzinho, não. A gente triscou em 124, mas no final das contas a gente terminou numa alta de 0,11. Daqui a pouco o Garufo vai estar por aqui e aí a gente vai conseguir fazer uma análise gráfica aqui bem interessante, tanto do futuro no início da operação, como também, inclusive, do próprio Ibovespa, né, que a gente viu triscar ontem na alta do dia no intraday em 123 mil pontos. Na minha humilde opinião, né, como analista, sou uma ótima jornalista apenas, gente, mas triscou 123 mil pontos. Então, acho que já mostra ali uma certa disposição a romper, né, esses topos ali que a gente vem acompanhando do Ibovespa, depois de ter passado essa barreira difícil dos 120 mil. Ontem o índice futuro perdeu um pouco de fôlego no finalzinho do dia, ficou 0,11, mas batendo realmente os 124, na máxima 124.260, como o Marco muito bem lembrou. Bom, Débora, desculpa te cortar, mas sabe o que eu tenho percebido nas operações de mercado futuro? Pelo menos ele abre agora às 9 horas da manhã, ele não tem muito... Ele não tem muito sentido, né, por enquanto, né? Então ele fica meio que vazio, ele abre num gap de alta, como a gente fala, já abre na alta e aí fica o dia inteiro trabalhando ali, tentando subir e entra uma venda. Mas ele está abrindo, na verdade, essa alta que está tendo no índice agora, nesses últimos dias, ela não é uma alta sólida, porque ele abre com gap de alta e ao longo do dia ele cai. Então ele abre com gap de alta, ao longo do dia cai. Então a gente percebe assim que não tem movimento de compra, não tem motivo para grandes compradores agora, nesse momento, nessa faixa de preço. É isso, é verdade. Bom ponto, viu, Marco? No dólar futuro, a gente terminou com alta de 0,48, tá? 4,75. Nessa questão do dólar, acho que teve uma força compradora boa ali depois que esse Bovespa bateu mínimas do ano, né? O Marco, você comprou um dolinho aí para poder já guardar para Disney?
O dólar comprar tá perigoso aí, meu. O dólar tá mais fácil cair do que comprar. A gente tá ainda tem esse aí. detalhe, né? Tem esse detalhe. E o Banco Central deixa o dólar muito solto, né? A gente vê, por exemplo, quando o Banco Central está incomodado com o preço, ele faz algum tipo de leilão, ou seja, leilão de swap, ou seja, leilão à vista, que já é uma medida mais enérgica com o mercado, né? Quando ele atua à vista. Mas geralmente ele faz leilão de swap. E o leilão de swap ele pode ser tanto de venda quanto leilão de compra. Então, quando o Banco Central percebe que o dólar está caindo muito, ele executa leilões de swap de compra para tentar entrar um pouco mais de fluxo de compra. E ao contrário, quando está subindo muito, ele entra de venda para segurar. Então, o Banco Central faz tempo que ele não faz swap, ele tinha feito muito swap de venda nos últimos períodos, aí, desde o ano passado, por conta da alta da moeda, mas ele está deixando o mercado meio solto, o que dá para entender que para o Banco Central o ritmo do dólar está perfeito. Deixa eu trazer uma polêmica aqui, a gente que tocou nesse assunto do Banco Central em relação a dólar. Deixa eu trazer uma polêmica, Marco. Você viu essa história do Ministério Público solicitando ao TCU uma investigação do Campos Neto? Por conta da ideia dele de terceirizar a administração das reservas internacionais do país? Você chegou a acompanhar? O requerimento sobre o assunto já foi encaminhado na segunda-feira, tá, gente? Eu acabei não repercutindo isso aqui, mas o Marco falou sobre isso, me veio o questionamento. Campos Neto tinha dito na entrevista que foi concedida, né, a BlackRock, que está disposto a terceirizar essa gestão de reservas cambiais brasileiras. Hoje o Brasil tem 380 bilhões de dólares em reserva, cerca de 1,8 tri de reais, se for, né, fazer o câmbio, e que são usados para poder aliviar essa alta do dólar, por exemplo. O que você acha que seria aí de uma terceirização dessa reserva que a gente tem hoje, Marco? Não vou nem entrar na questão política, né, porque eu acho que o Campos Neto está sendo colocado no paredão em diversos momentos. Essas reservas hoje são administradas pelo Banco Central, que se tornou autônomo no governo Jair Bolsonaro ainda, para lembrar para o pessoal. Campos Neto foi indicado, né, por ele, inclusive, mas vem toda essa polêmica aí em torno dessa terceirização de gestão dos ativos de reserva aqui do Brasil, né? Isso, claro, levanta aí essa questão de responsabilidade sobre recurso público do Brasil, ou seja, tem todo um questionamento. Eu ainda não consegui chegar numa conclusão do que seria benéfico ou não, mas eu quero acreditar que, óbvio, né? Aí eu volto àquela máxima do que eu tinha dito agora há pouco. Eu, como diretora de um banco central, sou apenas uma ótima jornalista. Mas eu queria trazer esse ponto de repercussão aqui com você, viu, Marco? Isso vai começar a acabar quando o Campos Neto começar a baixar os juros. Aí esse problema com a TCU vai mudar tudo, essas intrigas, as farpas. A gente teve no final de semana passado, por exemplo, um movimento do Partido dos Trabalhadores, o PT, no qual a presidente a Gleisi Hoffmann, o Lula teve participação também, foi uma parte sindical, eles desceram a lenha no presidente do Banco Central, o qual também já de forma vem mostrando, sendo bem passivo com essa questão dos juros, mas assim, dá para você entender essa questão do Banco Central com juros, né? Porque se ele, com juros altos, está conseguindo deixar a meta de inflação em dia, então para que ele vai baixar os juros, né? Essa deve ser o pensamento do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E aí começam essas manobras e aí atrapalha bastante o mercado, né? Quando você começa a fazer movimento duvidando da gestão do presidente de um banco central de um país, realmente é muito preocupante. É uma coisa que não tem que mexer, não. Mesmo porque também, hoje com essa tecnologia que nós temos, fiscalização, eu acho pouco provável que o cara tenha a audácia e coragem de tentar fazer alguma coisa, porque hoje, né, a gente viu na Operação Lava Jato que rico também vai preso. Bom, é importante lembrar, até o Gustavo Cruz da RB Investimentos, eu vi que ele deu uma entrevista e ele explicou um pouco sobre essa questão da reserva, né, de investimentos. Isso trouxe muita polêmica, é claro que muita crítica por parte da oposição. E o Gustavo Cruz, que sempre é nosso parceiraço aqui, está sempre com a gente aqui na BMC News, ele explicou que boa parte das reservas está em títulos de dívida dos Estados Unidos e esses papéis vão vencendo de tempos em tempos. Então, caberia aos operadores do Banco Central administrar esse montante porque ele varia de acordo com o câmbio e com as oscilações de título. Essa alocação ela é feita seguindo critérios de segurança, liquidez e rentabilidade nessa ordem, tá? Sendo a política de investimentos definida pela diretoria colegiada do Banco Central. Né? Então, essa é uma das explicações que ele deu em relação a como é feita a alocação e aí como que funcionaria na gestão privada. Campos Neto explicou que a gestão terceirizada funcionaria como um ciclo em que os ativos são constantemente incluídos e retirados do modelo, conforme a equipe do Banco Central se familiarize com esse processo de gestão de novos ativos. É claro que isso foi uma ideia aventada ali, foi, né, numa entrevista
Nada disso foi realmente batido o martelo, decidido, né, absolutamente. Foi uma ideia solta ali, mas que ganhou muita repercussão, principalmente muita crítica da oposição. Mas nada definido, tá, gente? Ô, Débora, e também a quantidade de reserva de um país mostra muito a sua estabilidade, né, financeira. Também isso. A gente está vendo a Argentina, por exemplo, que não tinha dinheiro, que não tem uma reserva, tem praticamente quase nada. Ou agora acho que não tem nada, né? A gente está falando um tempo atrás em suas reservas, né? Então isso, até mesmo como uma moeda local, é um impacto muito, muito negativo quando você começa a diminuir muito o seu cofre, né? O seu colchão vazio, significa que você não tem segurança nenhuma para a economia. Exatamente isso. Bom, a gente vai continuando por aqui, deixa eu atualizar para vocês como que a gente está nos índices futuros, são 8 horas e 47 minutos. Lá nos Estados Unidos a gente continua com todos os índices futuros em queda, os petróleos também em queda, a expectativa pelo Copom, pelo Copom é semana que vem, gente, a expectativa pelo Fed já vai deixando ali, né, os investidores em clima muito mais de cautela realmente em relação aos ativos de risco, as bolsas internacionais todas operando no negativo agora, esperando aí essa fala do Powell, provavelmente não deve mudar muito esse cenário. Mas para a gente entender então, né, sobre o nosso mercado aqui, o impacto disso aqui no Brasil, deixa eu dar bom dia para ele. Eduardo Garuffi, aqui com a gente, é sempre muito bom ter você aqui conosco. Eduardo Garuffi, muito obrigada pela sua companhia, espero que você esteja um pouco melhor. Garuffi sempre está aqui com a gente nas segundas-feiras, estava, né, um pouco travada das costas, Garuffi, mas você está bem? Pelo amor de Deus, me diga que você está bem aí para estar com a gente hoje. Tô gripado, Cara, era uma gripe. Essa gripe tem pego todo mundo, meu. Tem gente, eu tenho uma amiga minha que até postou ontem um meme, ela colocou um meme lá completando 1 ano de gripe, porque, gente, tá danado. Eu também fui vítima disso, viu, Garuffi? É a segunda já em um mês. Eu não tenho muito costume de pegar gripe, não. Dessa vez tá feio, viu? Mas tá bom, vamos levando aí. Obrigado por. É a idade, Garuffi, é a idade, meu velho, é a idade. Pode ser. Garuffi, seguinte, ontem, depois do IPCA 15 de julho, né, o JP Morgan reduziu a previsão de inflação desse ano de 5,1% para 4,8%, praticamente em linha, né, com o teto da meta perseguida pelo Banco Central no ano. Mesmo que vença essa ala mais conservadora aí da próxima reunião do Copom, né, que inclusive já vai contar com a estreia do Galípolo, treina um corte ali só de 0,25 ponto percentual, deve também seguir, né, se realmente for dessa forma, outros cortes seguidos aí de 0,50, pelo menos a partir de setembro, segundo a expectativa de praticamente o consenso dos economistas. Isso e as commodities fizeram o Ibovespa ganhar bastante tração ontem e finalmente chegou a triscar nos 123 mil pontos na máxima da intraday. Isso mostra, na tua opinião, que o índice está disposto a romper resistências se Pequim e o Copom ajudarem nesse caso? Sim, o padrão é bonito. Eu estava falando isso com a comunidade que opera comigo, que a gente vinha falando semana após semana aqui que o Ibov, o índice, né? Ele estava fazendo um padrão, vou colocar um pouquinho mais perto aqui, tá? Se eu for tossir no caminho, eu vou mutar, tá, gente? Porque eu tô tossindo que nem meu cachorro que morreu ano passado. Aqui, ó, olha só, a gente tinha um padrão que a gente veio falando bastante nas últimas semanas, que eu acreditava que era uma bandeira, que eu acreditava que era uma pausa. Então, o que eu tô vendo aqui, Débora? Eu tô acreditando bastante nesse rompimento. Esses 2 pontos, eu agora tenho mais do que um. Deixa eu pegar aqui uma flechinha. Eu tenho mais do que um. Eu usei aqui para fazer uma projeção de 123,5 e agora a bandeira também que chega, que tem uma confluência de projeções. Eu tô acreditando bastante no 123,5, caso hoje é um dia importante. Por que hoje é um dia importante? Porque ontem ele devolveu bastante no fim do dia. Deixou uma sombra. Ainda não me preocupa. Agora, se hoje o Ibov vem para fechar de novo dentro da região, que era a máxima aqui do dia 4 de abril, aí a gente pode talvez estar marcando um topo e ficar mais difícil de buscar preços mais altos. Mas por hora, estou otimista. Vamos ver hoje como é que vai ser o dia, Débora. A curva do DI, inclusive, contrariou, e agora já olhando também para o câmbio, né, para a gente ficar nessa expectativa, contrariou a alta do dólar, que voltou ali para casa dos 4,75, a gente estava até conversando aqui um pouco antes de você entrar, viu, Garuffi, sobre esse câmbio. A moeda acabou atraindo mais compradores, né, depois dessa forte queda recente, que fizeram aí o câmbio ir às mínimas do ano, provocada aí pelo salto dos preços das commodities agrícolas. O movimento desse dólar ontem, eu quero entender do teu ponto de vista, né, do câmbio, seria muito mais de não estar sabendo que rumo tomar. O Marco até já pontuou aqui essa questão mais baixista, essa tendência mais baixista mesmo do câmbio,
Mas, além de tudo isso, acho que hoje é difícil a gente determinar qualquer rumo que seja, porque quem deve determinar mesmo qualquer coisa é o Fed, né? Mas, no geral, a tendência deve continuar mais baixista aí para esse dólar, Garufi. A gente teve o dia de ontem marcou uma leve mudança no comportamento, né, na ação do preço. O que eu quero dizer com isso? Vou colocar um desenho aqui, deixa eu apagar esse aqui. Aqui, olha, quando a gente teve o preço vencendo para baixo aqui em junho, ele venceu e foi embora, marcou novas mínimas, 475, etc. Agora, ele está fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Ele marcou uma nova mínima e rejeitou ontem. Então, é um comportamento diferente do que ele fez da última vez que ele marcou novas mínimas. Então, o que eu quero ver? Como hoje vai se comportar, vai definir se ele tende a voltar à média e é um retorno ali para os 4,80, 4,82, por aí, ou se ele realmente tenta vencer, ele está num ponto aqui que é a beirinha aqui do suporte, se ele conseguir marcar mais embaixo, continua aquela projeção que a gente fez ali, 468, 467, mas não é o que vinha sendo. Então as novas mínimas estavam sendo muito mais vendidas do que estão sendo agora. Acho que está mudando um pouquinho, tá? Estão aparecendo compradores agora. Olha isso. Bom, vamos ver, vamos acompanhando. Então, daqui a pouco a gente tem abertura, tá, pessoal? São 8 horas e 53 minutos. Daqui a pouco a gente tem a abertura dos futuros e a gente vai acompanhando isso aí ao vivo com o senhor Garufi aqui com a gente. Garufi, agora falando um pouco sobre esse rally das ações de commodities, né, e dos papéis mais sensíveis à Selic, que conseguiram ofuscar de novo essa onda de perdas ali do setor financeiro, né? A gente até repercutiu um pouco aqui sobre essa questão do setor financeiro, depois dessa notícia aí, né, foi despertada todo esse recuo por causa desses planos do Haddad de acabar com o juros sobre capital próprio. Né, teve uma reportagem ali do Valor Econômico indicando que o fim do JCP ainda não está decidido dentro desse governo Lula. A equipe econômica ainda está avaliando se vai expor mesmo a extinção ou apenas ao aperfeiçoamento, né, desse mecanismo. Mas até que isso seja definido, quem vai acumulando perda é o setor bancário, apesar de que ontem Itaú foi na contramão totalmente. Eu fiquei curiosa, confesso a você, né? Mas, além de tudo isso, ainda tivemos resultado de Santander antes agora, né, agora aqui no pré-mercado, mais cedo, até já trouxe aqui, abri hoje o pre-market trazendo esse resultado de Santander, veio abaixo das expectativas ali dos analistas do mercado, viu, o Garufi? Então, eu queria que a gente pudesse trazer uma análise de Santander, e se você puder trazer aí Itaú, porque no final das contas eu fiquei realmente curiosa, né, depois que Itaú ficou nessa contramão aí, mesmo com toda essa história de JCP. Vamos lá, então, vamos colocar, eu estava aqui com o Itaú, já está aqui na minha tela, tá? Antes da gente ir para o Sambionzi, dá uma olhadinha aqui, tá? A gente já tinha uma condição muito parecida com o Ibov no Itaú, né? Ele está numa boa tendência de alta, é difícil você reverter inércia, né? O preço, ele costuma entrar em inércia e isso chama a atenção de mais investidores que compram e forma mais e mais e mais inércia. Então, por mais que o setor bancário tenha sofrido, um papel com a configuração como o Itaú, ele vai ter muito mais resistência a mudar o padrão dele próprio do que simplesmente seguir o setor. Então, papéis que são mais sólidos, eles tendem se o setor está caindo forte, ele vai cair um pouquinho mais leve, ainda vai manter padrões compradores, que é o que aconteceu com o Itaú. O Itaú, ele vem aqui, ele está aqui, deixa eu colocar aqui no semanal, o Itaú, ele está num padrão um pouco, para mim, perigoso. Eu já tinha mencionado isso no sentido de ele tá um pouquinho alto, tá? O que eu quero dizer? Ele formou um canal no semanal e sempre que ele fez novas máximas, desde aqui de 2020, ele vende bem quando chega nesses novos topos. Então, vale ficar de olho nessa nova máxima que ele marcou desde julho, aqui no comecinho de julho, se ele vai devolver como devolveu outras vezes, que é um padrão que aconteceu, ou se ele vai seguir a alta, porque é uma boa configuração. Mas antes já aconteceu isso de boas configurações e ele devolveu. Então, tem que ficar cauteloso com o Itaú. Apesar de estar bonito, eu teria cuidado para comprar, porque pode estar comprando um pouco alto, tá? Se você está comprado e está para o longo prazo, ok, tá? Se você está comprado no fundo, que nem a Vale, né, Débora? A gente vem comentando da Vale, ela fez direitinho o que eu estava imaginando, né? De estar num fundo e começar a comprar de novo. Então, esse tipo de oportunidade que você pega pode ser boa por curto prazo. Você pegar ali um trade mais curto e aproveitar esse curto prazo. Para o Itaú, para trade
eu não compraria. Se eu tivesse comprador, eu estaria vendendo, tá? Agora, deixa eu colocar aqui o Santander. A gente tem uma condição diferente, né? A gente no Santander, ele desde que teve aqui, do Covid, ele não marcou mais uma tendência de alta. Ele veio sempre fazendo topos mais baixos, ficando abaixo de médias. Ele tem uma média aqui no gráfico semanal, bem longe ali, 34 e 25. Então tem que tomar cuidado com movimentos altistas que a gente possa acreditar que é uma nova tendência de alta. Pode ser simplesmente um retorno a uma média longa, tá? Comum isso acontecer, então cautela para quem compra, e o diário também não tá legal. O diário tá naquela mesma condição que o Itaú. Resistência aqui, pontos mais altos, veio vendendo. Eu não tenho sinal comprador no Santander não, viu, Débora? Eu acho que teria que ficar cauteloso. Ele pode, inclusive, testar a média aqui, os 28,60, 28,50, é bem provável pelo padrão que ele veio formando aqui, viu? Maravilha, Garufi. Fica aí com a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais análise aqui que eu quero trazer para o pessoal. Notícias também, inclusive sobre a EDP, que já está convocando a Assembleia para deliberar sobre aquele resgate compulsório de ações. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso aqui logo na sequência, depois do intervalo. Também volto aí já com a abertura dos índices futuros por aqui. Então não sai daí que você continua aqui com a gente. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, eu tô de olho aqui, ó. Tá começando a operação já do índice futuro. Deixa passar uns minutinhos pra gente atualizar vocês de como que a gente vai ter essa sinalização do Infut por aqui, do dólar futuro também. Antes disso, deixa eu só trazer essa informação para vocês. Olha só, gente, a EDP, ela já informou que vai convocar uma Assembleia Geral de Acionistas para poder deliberar sobre esse resgate compulsório de ações remanescentes que estão em circulação. A empresa realizou uma oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações, né, de emissão para fins de cancelamento de registro de companhia aberta na categoria A e a conversão para a categoria B e a saída do novo mercado da B3. A participação da controladora EDP, da Energias de Portugal, né, e EDP do Brasil, passou a ser de forma agregada de aproximadamente 92,62% do total das ações da companhia. Então já foi aí convocada essa Assembleia para deliberar sobre esse resgate compulsório das ações
da companhia. E olha só, dólar futuro começando a operação, 0,33% de queda nesses primeiros minutinhos, 4,73 é o que a gente tem agora. No índice futuro, deixa eu trazer aqui para vocês, ó, 0,15 agora de alta, 0,20, 0,24, vai subindo um pouquinho aqui, 123 mil pontos. Vamos ver se a gente bate aí os 124 mil pontos, né, dessa abertura aqui do IFUT. Daqui a pouco a gente traz uma análise melhor com o Garuf, mas antes da gente falar desse índice futuro, vamos deixar, né, o índice operar um pouquinho aqui para a gente ter uma análise melhor, né, Garuf? Enquanto isso, vamos dar uma olhada na Exetec, porque o ranking positivo do Ibovespa ontem foi liderado pela Exetec. Isso por causa da retomada, né, de projetos Minha Casa Minha Vida e também com a aposta de que a queda mais rápida dos juros vai dar um choque de otimismo no mercado consumidor. Além de Exetec, tem alguma outra companhia do setor, né, que esteja ali com o gráfico no bom momento de entrada, Garuf, só para poder a gente já deixar o pessoal atento. Ainda há pouco eu também trouxe essa notícia, né, do FGTS em relação ao Minha Casa Minha Vida. Isso acaba favorecendo alguns papéis especificamente. A Exetec ontem liderou altas, Garuf. Garuf, eu acho que seu mic tá mutado. Deixa eu ver aqui. Estão me escutando ou não? Agora tô ouvindo, agora tô te ouvindo. Não? Ok. Não, o meu tava aberto. Agora ok. Então vamos lá. Exetec, tá, gente? A formação do padrão ontem foi fantástica. Formou isso aqui é uma bandeira bem legal aqui que ele formou e fez o rompimento. Eu vou dizer assim, tá, Débora? É um papel bonito para acompanhar agora uma tendência de alta. A preocupação só que eu tenho e o cuidado que o investidor tem que ter é que é um papel que veio numa tendência de baixa muito longa, desde o Covid, desde 2020. Ele já fez tentativas de retomada no gráfico semanal para depois vender de novo, sair vendendo totalmente de novo. Então, o que eu estou acreditando para a Exetec? Eu estou acreditando num teste nessa média de 200 semanas, que é uma média ali que está nos 26 e 45, tá? Se eu faço uma projeção, deixa eu colocar aqui uma projeção de preço para a Exetec. Espera só um pouquinho, vou pegar aqui a ferramenta certa. Se eu faço uma projeção, a gente tem um último alvo, que é um alvo de tendência, no 22,70, que é justamente nessa máxima. Então, quem está comprado, pode se manter comprado, eu acho que está super saudável. Comprar agora precisa de um stop, ou seja, precisa de um risco um pouco maior. Quando a gente entra em tendência, a gente pode entrar, quando você compra um papel que está numa tendência, você tem duas maneiras de fazer. Ou um stop mais largo, mais longe, bem tranquilo, ou extremamente curto, apostando que o papel vai ter momentum, que ele vai seguir em frente. Então, não tem muito dois caminhos aqui. Para quem compra a Exetec, precisa ter stops abaixo aqui do 18, 19, tá? É uma boa entrada, tá? É uma boa entrada. Eu só tomaria cuidado com esses alvos aqui, 22, 25, para mim é o ponto que pode vir buscar uma correção, tá? E aí, te pergunto, Débora, você tem algum papel que você acha interessante a gente olhar aqui? JHSF, algum outro que você acha que você esteja querendo dar uma olhada? Ou você quer que eu dê uma corrida aqui para a gente ver como é que estão os papéis? Pode trazer JHSF, principalmente porque quando a gente estava conversando aqui logo no primeiro bloco, viu, Garuf, o Marco Prado trouxe um ponto aí interessante, que é justamente mesmo dessas companhias que tem um público ali, mas, por exemplo, AAA, nenhuma delas são tão isoladas ali no único específico nicho, tentando ali já diversificar um pouco mais. A própria JHSF tem feito isso, né, o Marco, que você estava já lembrando aqui para o pessoal, né, desse movimento que tem acontecido com algumas companhias do setor, né? Não tem mais baixa renda e alta renda, não. Quando é para ganhar dinheiro, a renda é uma só, né? Essas empresas do alto padrão têm também migrado com braços para essas incorporadoras que fazem, associando, né, incorporadoras que fazem casas mais populares, porque é onde o dinheiro está rolando agora, né? Principalmente com esses incentivos do governo. E é muito dinheiro, né? Vamos ver JHSF então aí, Garuf. Vamos lá, o padrão bonito que ela fez nos últimos 3 dias dela, vou até tirar esse quadrado que a gente colocou aqui, a gente tinha já feito uma análise nela algumas semanas atrás, acredito que umas 2, mesmo padrãozinho, muito parecido com o que o Ibov veio fazendo, é outro papel que seguiu bastante a retomada do Ibov, e esse padrão, esses últimos 3 dias, ontem, na segunda e a sexta-feira 21, é um padrão muito bonito de movimento, tá? Ele é um padrão que ele abre alvos mais altos, tá? Gosto do padrão que formou,
Acredito que a gente está agora politicamente, né, num cenário que é muito favorável às construtoras, etc. A gente já sabe como é que funciona. Então, quem quer aproveitar essas altas que construtoras têm, que o setor imobiliário tem bastante coisa dando sinais muito legais. O alvo final que eu vejo para essa próxima perna, é até ali o 6,17. Tá? Eu iria, quem está comprado, eu não deixaria para sair ali R$5,90, R$6, já pelo menos faria ali uma parcial, vende um pouco das ações, deixa o preço um pouquinho melhor. A configuração é muito boa, mas a gente nunca pode esquecer, tá, de olhar no retrovisor e entender como é a característica do papel no longo prazo. É um papel que tem uma resistência muito clara aqui no 6,96, no 7 ali, tá? Vamos arredondar para 7, que é um preço redondo, e psicologicamente isso faz bastante efeito. R$7 foi um preço psicologicamente super vendido quando chegava. Então, pode ser um padrão muito legal. Ela está tentando romper uma média de longo prazo aqui de 200 semanas. Se romper, alvos aqui para o 6, 6,15, até mesmo 7, podem ser bastante prováveis. Está melhorando muito a probabilidade desses alvos mais altos em JHSF, Débora. Maravilha. Garufi, deixa eu só atualizar o pessoal aqui, antes da gente ter mais análises, tá? Deixa eu só atualizar o pessoal da notícia que acaba de sair. A agência Fitch elevou o rating Brasil para BB, com perspectiva estável. A Fitch diz que a elevação do rating Brasil reflete o desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado e que as políticas proativas e reformas têm sustentado o melhor desempenho do Brasil, segundo a agência, que diz também que espera que o governo do Brasil trabalhe para obter novos avanços. Está aí o rating Brasil dando uma melhorada, e isso pode, né, trazer até um ponto aí positivo para essa bolsa hoje. Eu lembro que quando teve ali uma sinalização, né, de melhora no rating, a gente já teve ali uma euforia nesse Bovespa, né, Marco? Por enquanto essa notícia não impactou no mercado, não. Parece que ainda dá tempo de comprar, né? Ainda dá tempo de posicionar, exatamente isso. O índice futuro está aqui em 0,12, 122.990. É um bom momento agora, então, para poder a gente trazer uma análise desse WinFoot aí, num gráficozinho aí de 15 minutos, talvez, ou Garufi, dessa abertura aí desse mercado futuro. Dólar futuro está aqui ainda em queda de 0,23 a 4,74. Vamos ver aí daqui a pouco, acaba de sair, né? Estou trazendo aqui no forno para vocês essa notícia aí da Fitch, trazendo aí então uma elevação do rating Brasil para BB com perspectiva estável. Garufi. Quero esperar fechar essa barra de 15 aí, em 5 minutos ela fecha. Vou deixar aqui um zoom maior. Olha, essa barra fechar bonitona é bem positivo para buscar preços mais altos. Tem que sempre lembrar, tá, para o investidor e para o trader, que o futuro, quando ele está funcionando sem o mercado à vista estar aberto, que abre às 10, ele está muito mais precificando as coisas que estão acontecendo fora e as coisas que estão acontecendo aqui, de notícias, relatórios, etc. Mas muitas vezes é muito mais na especulação, tá? Você consegue ver ali o que o pessoal está pensando em relação a montar uma posição para o Ibov. Então, fechar essa primeira barra dos 15 minutos bonita, fechar uma barra de alta, a gente consegue ver que ela está com uma volatilidade boa. Se ela fechar bonita de alta, eu acredito no preço de máxima de ontem, tá? Do futuro. Ontem no futuro, a máxima ficou em 124,260. Tá? E aí se testa essa máxima, tá? O gráfico diário dos futuros, ele é um pouquinho diferente do Ibov. Ele é parecido, mas um pouquinho diferente. Seria um sinal muito bom de uma segunda perna. Então vamos acompanhar, especialmente essa primeira hora, que pode dar alguns sinais interessantes. Vamos acompanhando então, recado mais do que dado, aliás, bom ponto aí que você trouxe em relação à operação do futuro, viu, Garufi? Vamos falar agora sobre o Grupo Pão de Açúcar, gente. A SEC concluiu a revisão de registro do êxito, passo importante para a segregação de negócios. O Grupo Pão de Açúcar que mantém a perspectiva de concluir essa transação na metade desse trimestre. É um papel que tem sido bastante afetado com essas movimentações, inclusive com ofertas que foram feitas ao Grupo Êxito, algumas já recusadas. O papel já chegou a disparar em alguns momentos. Garufi, já dá para poder a gente trazer uma análise aí desse papel para entender esse posicionamento? Eles querem nesse semestre ainda, na metade desse trimestre, na verdade, né, conseguir finalizar esse processo. Será aí, qual que é a tua análise para o médio e curto prazo de Pão de Açúcar? Pensando num gráfico diário, Pão de Açúcar tá corrigindo, tá numa bandeira, tá fazendo um movimento lateral desde o dia 12, vem de lado, vem se mantendo nesse preço 21,70 por vários e vários dias, ainda é comprador.
sempre lembrem da questão da inércia. Vem numa inércia compradora desde o fundo em março. Então, eu não apostaria em venda. Quem quer eventualmente fazer uma especulação, ficar alguns dias, ou se posicionar para um trade um pouco mais longo, eu esperaria um dia de alta. Mesmo que esse dia de alta seja forte, e você fale assim, puxa, mas eu poderia ter comprado mais barato. Mas quando o mercado está corrigindo, o tamanho da correção, a gente nunca consegue realmente ter certeza. Ele pode corrigir com esse tempo todo que levou aqui da outra vez, que foram ali 47 dias, a gente não sabe quanto tempo vai corrigir. Então esperar um bom sinal, como aconteceu dia 30, é melhor, é mais interessante para quem quiser se posicionar. Acho que está bem interessante para compras, viu, Débora? Bem interessante mesmo. Olha aí, recadinho dado. Falando de Copel, mudando um pouquinho de setor, gente. A Copel lançou, ainda sem aval do TCU, a companhia lançou a oferta de ações com alerta de risco de cancelamento. Essa operação, por meio da qual a empresa será privatizada, pode chegar a cerca de 5 bilhões de reais. Mas, Marco Prado, antes de eu até pedir a análise aqui do Garuf em relação ao Copel, como é que lança aí sem ainda ter um aval sobre isso? Pode ser cancelado? Isso não compromete muito essa operação, não, na tua opinião? Pô, 5 bilhões, né? Então já, só o valor dela aí já está mostrando a ansiedade do povo lá, né? Obviamente, cancelar vai ser um transtorno, acaba saindo mais caro do que propriamente se desse um prazo um pouco maior. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vai ser privatizado, isso não tem jeito, não vai voltar atrás, mas a documentação seria bem melhor, né? Mas 5 bi, o pessoal está empolgado lá, viu? Eu não sei se eu entraria assim no negócio, pode ter o risco. Bom, vamos aguardar. O Copel, como que está aí de preço? É outro papel que também tem sido movimentado muito em cima dessa especulação justamente da privatização. O mercado já aguarda um certo tempo, isso não é de agora, mesmo a gente sabendo que esse governo não é tão favorável a privatizações, né, Garuf? Um papel que quem se posiciona tem que ter paciência, porque é um papel que tem uma volatilidade baixa, mas ele tá devagar e sempre subindo. É um papel que você olha, deixa eu colocar em semanal aqui, você olha e você tem uma tendência de alta clássica, acima de médias, fazendo novas máximas, etc. Mas é um canal. O que eu quero dizer? O que é um canal? Um canal é novas máximas são vendidas, novas máximas são vendidas, novas máximas se vende. Então, o que é o ideal? O ideal é regiões baixas, regiões de fundo, regiões de média, você se posiciona, novas máximas, você vende, se você quer fazer algum tipo de trade mais curto, né? O que está acontecendo agora com ela fez um teste aqui nos 200 dias aqui no dia 1º de junho, e você vê que ela vai devagar de lado, devagar, mas ela vai. Devagar ela vai fazendo novas máximas. Então, acho agora um pouco alto, o que eu quero dizer? Comprar agora, você pode ter uma correção muito abaixo, que é o que ela costuma fazer, ela corrige muito na média de 200 dias. Então, 200 dias para mim, um Copel, é o melhor ponto para quem quer comprar, seja para um trade, ou seja para ficar um pouco mais posicionado e sempre realizando um pouco de lucro em novas máximas. Para mim seria o melhor setup para Copel. Boa. Marco Prado, deixa eu me despedir logo de você aqui, né? Vou mandar embora, né? Deixa eu despedir, deixa eu dar uma folguinha aqui para você. Bom, a gente teve aí essa FIT trazendo essa notícia, eu estou de olho aqui para ver, mas olha, até então não tem impactado muito não. O índice futuro está aqui 0,12, mas tem aquele bom ponto ali que o Garuf trouxe ali em relação às especulações, né? Vamos esperar a abertura do índice à vista para ver qual que vai ser a interpretação do mercado em relação a essa notícia. Quando a gente tinha apenas uma sinalização, né, da agência de risco, isso já tinha causado euforia. Né, vamos ver, porque a gente também tem um peso muito grande lá fora hoje. Cenário, né, todas as bolsas lá fora caem bastante, a expectativa é pelo Fed e ainda assim a gente está conseguindo ainda descolar um pouco do cenário lá fora. Marco. A bolsa abriu firme hoje, nessa manhã de quarta-feira. Hoje é quarta ou quinta, hein? Já me perdi no tempo. Hoje é quarta, dia de feijuca. Quarta-feira. Olha, já está pensando no almoço, Débora? Mas é lógico. Já está pensando no almoço? Para quem começou o dia às 4 da manhã, agora eu já estou quase indo para o segundo 10h30 já está almoçando aqui. O mercado começou firme hoje, abriu aí, o índice teve uma abertura, mas ele quer se manter acima de 123 mil pontos o futuro, tá? Abriu aí no 122.570, chegou a bater uma mínima, mas já tomaram, como a gente fala, compraram muito rápido. E tem essa notícia, mas 3 horas da tarde vai ser o divisor de águas, né? 0,25 depois coletivo do Powell. Eu vou guardar energia, vou comer feijoada mais cedo junto com a Débora e vou esperar
das 3 horas da tarde para poder operar também. Obviamente, vou lá falar com o Gabriel agora que ele está chorando no canto ali, vou lá consolar ele, um grande amigo que eu tenho. Vamos lá fazer um carinho no Gabriel, que o time dele perdeu ontem. Ai, 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 vocês com esse futebol, viu, meninos? Marco Prado, obrigada pela companhia. Beijo, gente, bom pregão. Bom pregão para você também, bons negócios. Vamos lá, deixa eu trazer aqui uma análise. Ô, Garufi, você muito bem pincelou já rapidamente ali, logo nas suas primeiras análises, sobre a Vale. E eu quero trazer, não tem jeito, né? Eu quero que a gente continue aí esse estudo que a gente já tem feito aí em alguns pre-markets por aqui. A Vale finalmente furou esses R$70. Parece que agora está revertido realmente toda essa queda que vinha. Aonde vai buscar? Qual vai ser esse topo aí de busca dessa Vale? Porque o pessoal parece estar começando a ficar animado de novo com esse minério. Eu ainda acredito cá entre nós, viu, Garufi? Como analista, sou uma ótima jornalista. O pessoal está esperando muito essa questão de Pequim. Acho que ficar numa dependência ali, né, ainda mais quando se vem da China, é muito incerto. Mas pelo menos para a companhia isso tem sido favorável. E é interessante como os gráficos eles refletem tudo que os investidores pensam, né? Então, quando ele chega numa região como a Vale fez aqui fundo, e a gente vinha falando há tantas semanas que eu gostava muito, que eu achava muito compradora essa região, ainda mais 200 semanas, uma média super importante. O que acontece quando o preço chega em pontos gráficos importantes, que psicologicamente se comprou ou se vendeu? O papel, ele não vai necessariamente subir só por notícias boas, ele pode subir pela ausência de notícias ruins, porque simplesmente tem o fato de que o investidor olha e fala, tá barato, não estão falando mal, quero comprar. Então, muitas vezes a gente olha para um gráfico e a gente fala, poxa, que coincidência, veio aqui nesse fundo, está subindo de novo, será que foi por causa da China, por causa de A, por causa de B? Às vezes é simplesmente a ausência de notícia ruim e uma oportunidade de comprar. Eu gosto muito dessa área que Vale tá. Vou fazer uma projeçãozinha aqui pra gente. Fazer uma projeçãozinha aqui inicial. Tá? Tô olhando o semanal aqui. Gosto muito dos 81. Tá? 80, 81. Inicialmente, tá? Por quê? Deixa eu até colocar no gráfico diário aqui. Tá? Inicialmente 81. Vou até fazer uma outra projeção no gráfico diário para ver se a gente tem uma confluência aqui de projeções. O grande problema da Vale, ela fez um movimento enorme em gap ontem, né? Abriu com um gap enorme e fechou bem alto. O que vai ser uma resistência normal é a média de 200 dias ali no 77, tá? Então, quem se posicionou, eu não sairia. Eu agora deixaria ela trabalhar pelo menos na região aqui do 78, na média de 200 dias, mas eu iria olhar ali para os 80, 82 reais. Acredito que tem uma boa probabilidade de ir lá, Débora. Beleza. Garufi, olha só, trouxe ainda há pouco aqui também notícias sobre o setor de frigoríficos. Tem estados aí decretando, né, a emergência por causa dessa questão da gripe aviária, mesmo a gente sabendo que isso não atinge, né, as aves comerciais, que isso não tem atingido aí a operação dos nossos frigoríficos. Mas o setor tem sido muito precificado, tem feito muito preço aí em vários papéis do setor. De olho aqui nas companhias, né, maioria em queda nessa terça-feira, Minerva é a que mais tem acumulado perdas no ano, se a gente, né, der uma olhada, se a gente puder dar uma analisada em Minerva e entender. A companhia tem acumulado, de todas elas, a que mais acumula perdas no ano. Eu queria entender se de repente ela já está chegando ali num fundo para trazer qualquer tipo de reversão, ou ainda esse poço é mais profundo do que o que a gente imagina. Se a gente puder trazer uma análise de Minerva aqui para entender um pouco mais sobre essa atuação da companhia agora, por favor, Garufi. Ai, coitado da Minerva. Eu não tá no fundo, tá? Eu acredito bastante nesse 8,50, 8,59, ou entre 8 e 8,50, é bem possível, porque ela tá abaixo de médias de 20 dias, ela tem uma dominância vendedora. O que isso significa? Significa que há mais dias vendedores do que dias, ou seja, dias de baixa do que dias de alta. Os dias de alta são menores que os dias de baixa. Os dias de baixa são sequenciais, os dias de alta têm dificuldade de fazerem sequências de alta. E olha só, o dia 24 e o dia 25. Isso aqui é um outro sinal para mais baixa, e eu acredito bastante agora com a carinha aqui, tá? 8,50, 8,59. Eu não faria nada mais caro que aquilo, que 8,50 para comprar. E mesmo chegando em 8,50, a gente tem que esperar um pouco uma reversão se formar, ele realmente quebrar médias, quebrar essa tendência de baixa, para aí a gente pensar
em estar na ponta compradora. Então, eu sentaria na mão com Minerva, Débora. Perfeito. Garuf, para a gente encerrar aqui nossas análises, você descansar um pouco, para você ficar 100% dessa gripe, tem alguma coisa que você já esteja com o dedo no gatilho, no seu recado final aqui para os investidores, né, nesse momento que a gente tem o Ibovespa, só atualizar para o pessoal, a gente inverteu aqui, tá, gente? O índice futuro agora está caindo 0,18. O que você deixa de recado, o que você está de olho para esse pregão de quarta-feira, que é, acho que o dia mais aguardado da semana, dia de Fed, né, Garuf? Gosto bastante de Petro, continuo gostando de Petrobras, fez uma bandeira e rompeu muito bonita. Gosto muito de Vale, vamos olhar como é que Vale se comporta hoje, porque ela fez um gap muito forte, ou seja, ela abriu numa distância muito grande do fechamento anterior. Petrobras eu gosto, é um padrão super clássico, uma bandeira super clássica, a gente tem projeções mais altas. Vale, eu também gosto muito, e o próprio BOVA11, que é o ETF do Ibov. Então, se a gente tiver realmente um fechamento interessante e Ibov tiver alvos mais para cima, é o que eu vou ficar de olho hoje, Débora. Maravilha. Recado dado, Garuf, muito obrigada, melhoras para você. Fique aí 100% para a gente encontrar aqui novamente na segunda-feira. Obrigada pela parceria, viu? Bom dia para você. Obrigado, viu? Até segunda. Até mais. Gente, olha só, deixa eu trazer aqui a Fazenda, né, que já emitiu aqui uma reação, já tem uma reação aqui, uma nota da Fazenda em relação a essa decisão da agência Rate, né, a agência Fitch sobre o Rate Brasil. A Fazenda diz o seguinte, ó, o Ministério da Fazenda diz que decisão da agência de risco, Rate Fitch, corrobora com as ações de consolidação fiscal do governo. A melhora do rate também considera expectativas e agenda de reformas econômicas e destaca a reforma tributária. Portanto, inclusive, o Ministério da Fazenda que vai realizar uma coletiva, né, sobre o novo ciclo de cooperação federativa nessa quarta-feira às 10 horas da manhã. Vamos esperar porque o Haddad pode trazer aí algum comunicado em relação a isso. A gente vai atualizando vocês aqui ao longo da nossa programação, mas o fato é que também o Ministério da Fazenda reiterou o compromisso com reformas e disse que pacote vai levar à redução de juros, melhoria de crédito, né, depois dessa notícia aqui da agência Fitch Rate sobre o Rate Brasil. Já temos também algumas reações aqui do Grupo Latos, a gente tem a reação do Jefferson trazendo aqui uma análise em relação a essa elevação do Rate Brasil para ele, né? Ele disse que essa elevação é positiva e que mostra que o Brasil é a bola da vez. A decisão da Fitch deve colocar mais pressão, inclusive, segundo ele, no Banco Central, para um corte de 0,50 já nessa próxima reunião, que é na semana que vem. A gente sabe que existe um consenso ali de parte do mercado que já espera por isso. Aliás, né, diante desse PCA 15, que foi divulgado nessa terça-feira, houve um aumento de apostas em relação a isso, a um corte já mais brusco agora nessa reunião, que tem aí, vai contar com a estreia do Galípolo, né, nessa reunião do Banco Central, do Copom. É óbvio que a gente vai atualizando vocês em tempo real, ao vivo. Os olhos do mercado se voltam realmente ainda para hoje, para essa reação, nessa decisão do Fed, logo mais às 3 horas da tarde, o que já tem aí, já precificado, inclusive, as bolsas lá fora, como eu já venho mostrando desde o início do pre-market aqui para vocês, a gente tem bolsas caindo, né, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, agora pelo menos aqui nos índices futuros, a queda de Dow Jones Futuro é de 0,16, S&P 500 cai no 0,15, Nasdaq Futuro cai no 0,29 e na Europa permanece também queda forte para CAC na França, que está caindo aqui para 1,80, está 1,88 de queda agora, FTSE está caindo 0,59, DAX na Alemanha cai 0,93. Aqui no Brasil, o índice futuro até começou a operação em alta, mas não conseguiu sustentar. Agora cola lá fora, vai com um patamar aqui de queda de 0,12, né? No dólar futuro a gente tem queda também, 0,04, mas o índice futuro ainda não está reagindo a essa questão da Fitch. Lembrando, né, como o Garuf disse, a gente pode estar refletindo ainda muito mais notícias anteriores, vamos esperar a abertura do índice, porém o dia não é favorável lá fora. Tem Fed na conta. Vamos aguardar. Era a grande expectativa dessa semana, tá? Em relação às commodities, nesse dia de expectativa pelo Jerome Powell, a gente tem um Brent caindo 0,86 a 82 dólares o barril, WTI caindo 0,87% a 78 dólares e 94 centos o barril. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta com a abertura do índice à vista aqui para todos vocês, trazendo mais notícias também de mercado, mas na sequência você vai ficar com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento, chegando agora já com o BMC News, ao vivo, com entrevistas com os especialistas do mercado, reação do mercado em relação a essa notícia agora de melhora do rate do Brasil. Vamos ver como é que o mercado vai responder também nisso aqui, ó, na operação. Isso eu trago em tempo real ao vivo para vocês no nosso Profit aqui da Anelógica. Isso só aqui na BMC você acompanha. Então, ó, fica por aí, 10 horas eu tô de volta. Não sai daí. Tchau, tchau.